Obrigado. Bom dia, gente. Graça e paz seja com vocês. Obrigado pelo convite, viu, Pet? E obrigado, Mauro, obrigado. Eu sei que este lugar tem sido muito abençoado pelo Senhor, mas eu creio que a bênção não terminou, não. Quantos creem que Deus tem mais? Quantos creem que tem? O melhor está por vir. Cutuca o vizinho, diga, o melhor está chegando. Aleluia. Eu creio que Deus tem abençoado esta igreja desde seus inícios, desde o pastor Pavelec. A mão do Senhor tem estado sobre esta igreja e a graça tem vindo. E alguns servos, como citei o pastor Pavelec, Deus levou. Lá na comunidade do pastor Miguel, Deus levou. Outros, muitos amados, Deus levou. Mas diga para o vizinho do lado, você ficou. Agora, eu quero dizer por que estou dizendo isso. Porque tem muito trabalho para ser feito. Aqueles que trabalharam, Deus abençoou, Deus usou, foi maravilhoso. E veja como a semente cresceu, germinou, cresceu, frutificou. Só que eu vejo o seguinte, eu vejo que vai ter muito mais vidas, famílias chegando ao Senhor. Enquanto estávamos louvando o Senhor, Deus começou a me mostrar algumas coisas. Eu vi um monte de criançada. Eu vi muitas crianças. Pensei, e agora que eles vão dar conta disso? Mas Deus vai trazer muitas crianças nesta igreja e vocês vão ter que ministrar para elas. E elas vão se tornar homens e mulheres de Deus. Vão ser os melhores discípulos. Mas falando nisso, eu vejo também que Deus está levantando filhos espirituais. Filhos naturais e filhos espirituais, ou seja, discípulos. Eu creio que Deus está levantando pessoas que vocês vão ganhar para Jesus. E essas pessoas vão crescer em Deus. Só que eles vão precisar de que você dê comida para eles. Quando sabe o que crianças comem? Como? Adolescente nem se fala, né? Gente, essa igreja vai ser uma casa de pão. Essa igreja vai ser uma casa de pão, uma casa que tem o pão da vida. E para alimentar essas pessoas, porque vão crescer fortes em Deus, vão ser muito usados por Deus. E eu vejo que Deus está mudando o ministério do Peter e de sua esposa para um novo nível. Eu estou vendo Deus levando vocês agora a investir mais tempo nas pessoas que vão ser investidores na vida de outros. Eu vejo que Deus está, como Paulo diz a Timóteo, aquilo que viste em mim, repassai para outros, que sejam capazes de passar para outros, que sejam capazes de passar para outros, enfim, gerações e gerações. E eu vejo que está no momento de vocês tomarem uma posição firme para ensinar e fundamentar estes discípulos que vão fazer a mesma coisa nos outros, e a igreja vai crescer. Amém? Eu vejo. E pastor Mauro, eu também, eu vejo que Deus está te levando, a sua esposa, para um novo nível também. O novo nível. Estava pensando, puxa vida, agora é só sombra e água fresca. Mas, não, é chimarrão e pinhão na chapa. Não, é... Eu já estou meio dos dois na casa dele. Mas, gente, estou vendo Deus levantar vocês um novo nível. Um novo nível. E Deus diz que vocês têm sido uma ponte, até oferecer sua casa, quantas vezes, para acolher outros ministérios. Deus diz, isto toca muito no coração de Deus, porque Deus vai usar a vida de vocês como uma ponte. E através desta ponte, mais e mais e mais pastores vão ser tocados e fortalecidos. Alguns estavam meio que balança, mas não cai, mas com a graça de Deus foram fortalecidos, foram recuperados. E Deus vai usar vocês nisso, amém? E não pare de escrever, que tem mais livros. Tem mais livros chegando aí, aleluia. Deus quer abençoar essa igreja. Eu também vi outra coisa.
Eu não sei nem onde nem como, mas eu vi que em algum, não sei se no sítio, não sei se é num patrimônio próximo ou num bairro, aqui talvez da cidade, mas não é aqui perto. Eu vi como se fosse um grupo familiar, uma célula, alguma coisa assim do tipo, que estava sendo muito assistido. Os irmãos estão indo lá, inclusive fazendo piquenique, essas coisas naquele lugar, mas de repente aquilo não virou apenas um lugar de lazer, um lugar de descansar, mas virou um ponto de pregação. Eu creio que Deus vai levantar estes lugares, a igreja vai se estendendo, e aqueles lugares ao redor, de repente vão virar lugares onde Deus vai plantar também a sua igreja, vai crescer vidas em Deus. Amém? Então vamos, já vai orando e crendo que Deus vai agir. Quem aceita essa palavra? Amém. Eu quero compartilhar com vocês, neste domingo, dia 27 de outubro, eu quero compartilhar uma coisa que eu creio que Deus tem colocado no meu coração, baseado em Jeremias, capítulo 32 de Jeremias, versículo 27. Jeremias 32, 27, onde diz: há alguma coisa difícil demais para Deus? Que pergunta legal, né? Alguma coisa, o que vocês acham? Tem alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Então, o alvo da palavra hoje, eu quero mostrar que Deus tudo pode fazer e que para Ele não há nada difícil demais, ou muito menos impossível, nada impossível para Deus. Ele deseja e Ele disponibiliza todos os seus recursos para realizar em nós e através de nós o seu alto propósito. Eu creio que Deus vai usar muito a vida de vocês, amém? Nenhuma situação ou obstáculo poderá impedir o agir de Deus. Ele vai agir sempre em favor daqueles que amam ao Senhor, que creem nas promessas. E eu amo o Senhor, eu creio nas promessas dEle. Quem está comigo? Amém? Agora, para Abraão e a sua esposa Sara, Deus foi categórico. Em Gênesis 18 e versículo 14, Deus disse: será que para o Deus eterno alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ela novinha, né? Tinha 90 anos. E Abraão ela tinha 89, ele estava com 99. E ele diz: no ano que vem, nesta época, ela vai ter 90 anos. E Abraão, 100. Mas diz: ela vai ter um filho. Aleluia. Então, para Deus, nada impossível. Para Jó também ficou muito claro. Em Jó, capítulo 42, versículo 2. Eu reconheço, ó Deus eterno, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele reconheceu que para Deus tudo é possível. Em Jeremias 32, de novo, onde a gente começou, mas versículo 17 a 21, Jeremias achou que era demais as promessas de Deus. Então, Senhor, é grande demais. Ele disse: ó Senhor eterno, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra, e nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos teus pais. Tu és o grande e poderoso Deus, o teu nome é Deus eterno, todo-poderoso, El Shaddai. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e viver. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações, e por isso agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Gente, Jeremias teve uma revelação da grandeza do poder de Deus.
Então ele diz, uau, é verdade, nada é difícil demais para o meu Deus, aleluia. Até para o povo empobrecido pelo cativeiro, que foi levado cativo lá na Babilônia, até para eles parecia demais dar conta, eles retornarem para seu país, que era muito, muito longe. Em Zacarias 8:6 diz, isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Deus Todo-Poderoso. Deus diz, eles estavam para levantar de novo a cidade, as muralhas, o templo primeiro, depois a cidade, e parece uma tarefa além das suas capacidades, mas Deus diz, eu vou ser fiel, eu vou ser. Quem já esteve diante de um problema que era maior do que você achava? Puxa, quem já esmoreceu na hora? Imagina Davi diante de Golias, só que ele não esmoreceu não, porque ele não ficou olhando para o tamanho de Golias, o gigante. Ele olhou mais para cima. Deus é maior. Deus é maior. Quanto maior o gigante, maior o tombo. Amém. Ele estava dizendo, não sei se ele estava dizendo, acho que isso é a fichinha para meu Deus. E não deu outra, ele lançou aquela primeira pedra, tinha 5 guardadas, mas lançou uma pedra, aquela pedra foi certeira. E Deus deu a vitória. Pastor, mas sou tão pequenininho. E o que eu tenho muito pouco. Tem uma pedra? tem como o garoto que estava com marmita que ele levou para ouvir Jesus no meio da multidão, e 5 pães e 2 peixes. Era pouca coisa, muito pouco, era a marmita dele. Mas ele creu, foi suficiente e todo mundo se satisfez. Você diz, pastor, eu tenho muito pouquinho. Mas na mão de um grande Deus, vai longe, vai muito longe. Então, no Novo Testamento, a gente estava citando do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, Deus continuou a fazer o impossível. Em Lucas 1, 37 e 38, o anjo Gabriel disse para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela creu, porque o anjo disse, será que alguma coisa é impossível? Não, para Deus, diga comigo, com Deus, tudo é possível. Jesus confirmou isso, que para Deus tudo era possível. Em Mateus 19, 24, 26, Jesus disse, e digo ainda, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos estavam pensando, uau, todas as duas coisas, né? Não estou entendendo. Camelo passar pelo fundo de uma agulha, o rico, é mais difícil ainda ele entrar no reino. Depois Jesus disse, quando viram isso, aliás, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Agora, Jesus mostrou que a chave do milagre é a fé em Deus e nas palavras, nas promessas do Senhor. Amém. Em Marcos 9, 22, 24, diz, muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. O pai do menino que estava endemoniado, epiléptico, e que caía e se jogava na água, os demônios levaram-lhe a fazer isso. E o pai diz, muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Às vezes a gente está naquela, eu estou crendo, mas há uma mistura de medo e fé. Davi disse, quando tiver medo, ainda confiarei no Senhor.
Você pode ter uns tantos de medo, mas se você está confiando que Deus é maior, Ele vai vencer o teu medo. E você vai ver a vitória. Deus nos deu, em 2 Pedro capítulo 1, diz que Deus nos deu grandes e preciosas promessas. E também junto a essas, Ele deu o poder do seu Espírito Santo. Imagina, grandes e preciosas promessas por um lado, e o poder do Espírito Santo por outro. Uau, com tudo isso, a gente não perde não, a gente não perde. Diga para o vizinho, você não vai perder não. Você crê que Deus é maior do que os seus problemas? Você já se firmou nas promessas de Deus? Aqui é uma música antiga, firme nas promessas de... Em Marcos capítulo 5, versículo 38, chegando à casa de Jairo, Jesus perguntou: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Gente, a menina tinha morrido. O pai foi buscar Jesus, ela não tinha morrido ainda. Mas antes de chegar em casa, deu a notícia, ela já foi. E tinha lá, a Bíblia chama das carpideiras, mulheres que choram, acho que pagam uma taxa para elas, e elas choram. Triste, né? Mas Jesus chegou, estavam chorando e disse: por que todo este alvoroço? A menina não está morta, ela está dormindo só. E começaram a zombar de Jesus. Jesus tocou todo mundo embora, mandou todo mundo sair. E ele entrou com o papai e mamãe, e 2 ou 3 só dos seus discípulos entraram lá dentro. E a Bíblia, se você for ler mais, ele diz que ele pega a menina pela mão e diz para ela se levantar, e ela se levanta. Depois ele fala com os pais dar comida para ela. Quando sabe que Jesus é maior? Jesus é muito maior do que os problemas. Se Jesus entrasse na tua situação atual, o que ele encontraria? Como que você reagiria a isso? Na tua questão hoje, na conjuntura em que você atualmente está. Você ficaria de luto, como aquela casa de Jairo? Você zombaria igual os outros que estão aí? O seu coração ficaria ainda mais perturbado do que já estava? Espero que você diria ao Senhor: Senhor, tudo parecia sem esperança. Eu estava prestes a desistir. Mas Tu és o mesmo hoje, como foste na casa de Jairo. Tu podes extrair vida da morte e sarar essa situação. Eu creio, gente, que Deus vai mudar nossa questão. Tem gente que está diante de problemas enormes, mas estes problemas, como Golias, vão cair por terra, porque o Senhor é maior. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e o fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. No capítulo 2, versículo 16 de Efésios: e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, e embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que, assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Quem quer isso? E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos e até pensamos. Infinitamente mais, diz a outra versão. Glória a Deus
por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Aleluia. Agora, muitos homens e mulheres de fé viram a operação de Deus realizando coisas impossíveis através das suas vidas. Em Hebreus capítulo 11, que é chamado os heróis da fé, né? Uma lista de homens e mulheres que tinham uma fé na palavra do Senhor. No versículo 32 a 35 diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Gente, diga comigo, meu Deus continua no trono. É interessante dizer, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. O Senhor está reinando, e Ele está reinando agora, e Ele pode agir em nosso favor. Essa semana semana passada, uma bênção muito grande, mas eu vou dar um pouco de pano de fundo. Acho que uns 10 anos atrás, meu sobrinho, que é um dos filho mais velho do pastor Miguel, o Troy, ele estava perto de uma menina que de repente caiu. Ela não tinha mais forças, ela caiu. Ele catou ela, levou no Hospital Vita, ao lado ali. E examinaram, e no final os médicos disseram que eu entendi, ela nunca mais vai andar. Não me lembro o nome do problema, mas que ela foi desenganada. E não me lembro, Débora. Então, o tempo passou e não tão muito depois disso, o pastor Dani Bonilha, alguém conhece o pastor Dani, né? Ele estava ministrando, e enquanto ele ministrava, ele sentiu de descer e chegar perto, na primeira fileira. Ela estava numa cadeira de rodas, tinha muita gente, ele chegou perto, ele liberou uma palavra, diz: Deus vai te levantar, Deus vai te curar, falou com ela. Mas depois ele falou para nós, diz que ele acreditava que seria algum dia que Deus ia fazer isso. Né? Mas, para surpresa dele, ela pulou da cadeira de rodas, ela ficou em pé, ela começou a pular, daí ela disparou e começou a correr por todo lugar, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e todo mundo louvando ao Senhor. Nunca mais precisou da cadeira de rodas, porque Deus fez o impossível. Agora, por que estou falando isso? Porque a semana passada ela foi em casa. Eu não tinha visto ela há muito tempo. Alguns anos, você acha que talvez. Mas ela foi em casa, ela é fisioterapeuta. E ela foi em casa porque a minha esposa estava precisando de uns tratamentos nos músculos e nos nervos e tal. E então ela foi em casa e se ofereceu para ajudar minha esposa, né? E eu estava vendo ela sendo tão usado por Deus. Hoje, ela e o marido dela têm um título, chama-se Missionários da Intercessão. Nunca tinha ouvido falar disso, mas tudo bem. Missionários da Intercessão. Mas foi uma bênção. Daí, vendo ela, eu me lembrei da história, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, depois que Deus curou ela, uns 10 anos atrás, Deus não curou mais ninguém, né? Não, Ele está continuando. Quantos creem que não para? Hoje Ele está curando. Hoje Ele está resolvendo problemas. Hoje Ele está fazendo o impossível. Você diz: pastor, mas eu tenho um problema bem criado. Não tem problema. Eu tenho uma impossibilidade. Não existe isso, porque para Ele tudo é possível. Quem pode dizer glória a Deus? Em Salmo 77, versículo 14 diz:
Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Aleluia. Deus quer fazer mais isso. A gente poderia olhar no retrovisor da nossa vida, eu e minha esposa, e ver muita fidelidade de Deus. Alguém orou isso agora mais cedo, né? A tua fidelidade. Deus é fiel. A gente, quando veio para o Brasil, a gente morava, na verdade, nós nascemos na Califórnia, eu e minha esposa. E Deus nos chamou para o campo missionário quando éramos bem novinhos. Eu tinha 17 anos, ela tinha 18. A gente se casou e fomos para o México, assumir a primeira igreja para pastorear. Bem experientes, 17 anos, 15, 8, 18. Mas Deus nos abençoou, Ele foi abençoado. Nasceram 2 crianças no México, depois Deus diz, agora é o Brasil. Isto foi 59 anos atrás. Daqui uma semana vai completar 59 anos. E acho que terça-feira que vem. Vai completar 59 anos no Brasil. E ainda bem que Deus não diz agora para a Argentina, né? Deus diz Brasil. E eu louvo o Senhor, porque Deus tem sido tão fiel. E quando nós viemos, eu me lembro que foi um milagre, porque Deus diz, agora é o Brasil, mas eu não tinha dinheiro, a gente sabe. A gente vendeu tudo que tinha e ainda não tinha nem o dinheiro da passagem, Vendemos carro, vendemos tudo, e ainda não tinha nem a metade do dinheiro da passagem. Mas Deus falou, não tinha nem visto no passaporte, sabe que precisa, né? Não tinha nem isso. Mas Deus foi fiel. E dentro de 15 dias, Ele nos deu todo o dinheiro da passagem. Só que Ele deu no último dia. Ele deu no último dia, à noite ainda. E ele nos deu visto no passaporte, visto de permanência, que eles não estavam dando, mas Deus é maior. E a gente chegou de navio, porque era mais barato do que avião. Naquele tempo o avião era mais caro. Então a gente veio de navio cargueiro, misto. E a gente chegou em Santos, na cidade de Santos. Todo mundo desembarcou, foi se encontrar com todos os seus parentes, e eu, minha esposa e as 2 criancinhas, sentado com as malas, embaixo de um toldo, estava chovendo lá fora, mas embaixo de um toldo, e não tinha mais ninguém, só sobrou nós. E de repente, chegaram 3 homens. Chegaram perto de nós, falaram, Tomás e Lissa, sim, bem-vindos ao Brasil, irmão. Eu nunca vi na minha vida essas pessoas. Eu falei, mas como que vocês conhecem a gente? E falaram, é o seguinte, a sua mãe, lá nos Estados Unidos, tem uma amiga que mora em outra cidade. Às vezes, outras, uma liga para outra e se conversa. E na conversa, a amiga disse, e o Tomás e Lissa lá no México, como que estão? Não, eles não estão no México, eles estão indo para o Brasil. Brasil, aonde? Santos. E ela disse, interessante, a nossa igreja tem missionários em Santos. Quando sabe, diga comigo, coincidência? Não. Jesusidência? Sim. Então, eles nos encontraram, mandaram um telegrama e eles vieram. O interessante é que a única pessoa que a gente conhecia no Brasil, eu tinha conhecido no México, um pastor, que era do Brasil, mas eu conheci no México. Quando eu fui visitar um outro amigo meu, ele também foi visitá-lo, eles se conheciam antes, acho. Sei que eu cheguei lá, estava esse outro irmão, e a gente começou a bater um papo, e tomar um chazinho, um café, sei lá, e quanto mais ele falava do Brasil, meu coração ardia, né? Eu falava do México, ele falava do Brasil, mas o Brasil ganhou de goleada. Então, mas daí Deus falou comigo, agora você vai. Eu tinha endereço dele, mas só que não sabia que ele tinha mudado. Então mandei um cartão postal para ele, dizendo que a gente ia chegar em Santos tal e tal dia. E mandei para Londrina, porque ele morava em Londrina, mas não morava mais em Londrina, ele tinha mudado para Curitiba. E chegou o cartão postal, mas ele estava, outra jesusidência, ele estava passando por Londrina, por acaso,
E o pastor que compartilhava da caixa postal, a mesma caixa postal com ele, diz: olha, chegou para você uma correspondência. Deu para ele. Ele, aquele casal que eu conheci lá no México, estão chegando hoje. E já era, acho que à tarde. E ele se mandou, varou a noite, naquela Kombi velha que ele tinha. Ele varou, Kombi 62. Ele chegou, ele chegou em Santos no outro dia, acho que nem o navio não estava mais. Sei lá, eu não estava. Nós não estávamos. E ele começou a pensar, e agora? Ele estava andando para cima, para baixo, naquelas ruas ali, residenciais. E ele viu uma menina varrendo em frente da casa dela. Ele parou o carro e disse: oi, menina, o que estão fazendo aqui vocês? Vocês não moravam em tal lugar? Ela disse: sim, pastor, a gente morava assim, mas faz uns 3 meses que mudamos para cá. E ela varria talvez uns 5 minutos por dia, ou nem sei se era todo dia, em frente da casa, na calçada. E o irmão, por que está aqui tão longe de casa? Ele falou: é porque eu vim buscar um casal que chegaram ontem, mas eu cheguei tarde. Mas de que jeito que são eles? Ele é meio alto, tem pé grande, tem 2 crianças. E ela disse: estão aqui em casa. Ela disse: estão aqui em casa. Encurtando a história, a gente subiu na Kombi e viemos para Curitiba. Depois fomos para o norte do Paraná. Depois moramos 15 anos em Apucarana. Algum pé vermelho aí? Não tem nenhum pé vermelho? Aqui é tudo só bicho do Paraná. Tem pé vermelho. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Então, a gente morou 15 anos no norte do Paraná. Nossa filha mais velha é pastora em Maringá. Então, mas, gente, quem está vendo a mão do Senhor em tudo isso? Diga comigo: o meu Deus é maior do que qualquer obstáculo. Ele age, quem lhe impedirá? Uau! Me lembro quando a gente morou em Apucarana no começo. A gente estava numa casinha de madeira simples, com mata junta, assim. Diz que era uma casa, não era 5 estrelas, eram muitos planetas que a gente via pelas frestas, assim. Era uma casa que servia, foi uma bênção. Mas eu me lembro que uma vez a minha filha foi convidada por uns amigos nossos para brincar no sítio. Ela foi no sítio brincar com os filhos deles. E ela caiu de mau jeito. Estava tentando andar de pônei. Ela caiu de mau jeito. Ela tinha 4 aninhos quase 4 aninhos. Ela caiu e quebrou a clavícula. Mas quebrou mesmo, não era só fratura, era quebra. E a minha esposa trouxe ela em casa e olhamos, a gente viu aquilo e começamos a orar. Oramos, só nós 2. Começamos a orar e orar. Quando terminamos de orar, o osso soldou com o outro osso. Perfeito. Perfeito. Só tinha um calombinho assim, mas perfeito. Até hoje. Diga comigo: meu Deus é maior. Nada é impossível para Ele. Eu tenho um monte de coisa que podia falar aqui, mas deixa para outro momento. Os milagres, tanto as curas, como a provisão financeira, quando a gente não tinha nada, e Deus supriu tudo. Aleluia. Eu quero perguntar para você nesta manhã, se você está enfrentando alguns gigantes, está enfrentando algumas, quem sabe seja enfermidade, ou talvez seja finanças, ou talvez você diz: pastor, meu problema não é nada disso, são vícios. Ou talvez pornografia, que você não está conseguindo largar. Pode ser novelas, fofocas, tem outros tipos de vício, mas diz: pastor, eu não estou conseguindo me desvencilhar dessas coisas, droga, álcool, cigarro. Outro diz: pastor, meu problema é pecado não confessado. A Bíblia diz em Provérbios 26:13: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. Aí diz: pastor, meu problema não é isso, o meu problema é mágoa, amargura. E a Bíblia diz em Hebreus 12:15: não deixa brotando nenhuma raiz de amargura, porque não apenas afeta você, afeta as pessoas perto de você. Quem já foi na casa de uma pessoa magoada?
Você chegou numa boa, saiu pneu murcho. Porque a pessoa transmite a amargura. Tinha uma mulher, que ainda mora aqui em Curitiba. Não muito perto aqui, mas lá. Mais longe. E ela, acho que é viúva, ela tinha uma tristeza muito grande. Fomos visitá-la, anos atrás. E na conversa, irmã, por que está tão triste? Ela disse, pastor, estou magoada. Por quê? Porque eu vi meu pai matar minha mãe na minha frente. E eu tinha 7 anos. Uau, o que a gente fala nessas horas? Mas a minha esposa é muito habilidosa em Deus. Deus foi usando ela cada vez para falar com aquela mulher. E aquela mulher, no fim, aceitou a oração. Nós oramos com ela, para ela perdoar o pai dela. E ela perdoou. E a minha esposa disse que no outro dia ela foi comprar uma Bíblia, leva lá em Piraquara, no presídio, para dar para o pai. Quantos creem que Deus ainda pode libertar a gente da mágoa? Ele pode tirar o rancor do nosso coração, Ele pode mudar a amargura, Ele pode trocar o pranto para gozo e alegria. Talvez, pastor, meu problema não é nem mágoa, é ciúmes, inveja, ou medo, ou ansiedade, ou tem tanta coisa. Mas tem alguma coisa que está sendo para você difícil, está sendo um obstáculo difícil. Pode ser problemas em casa, família, filhos. Gente, eu estou crendo, já falei isso aqui, estou crendo que os pródigos estão voltando. Eu estou crendo que Deus está trazendo de volta. Talvez você tenha filhos que não estão servindo hoje ao Senhor. Eu estou muito animado porque estão voltando. Eu nem conheço eles, mas eles estão voltando. Eles estão voltando. Voltando para a casa do Pai. Talvez não a tua casa, mas a casa do Pai. Gente, Jesus foi à luta. Jesus foi à cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele levou os pesos nossos. Ele venceu o diabo. Ele venceu os demônios. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Para Ele, nada é impossível. Então, eu quero que fechassem seus olhos comigo nesta manhã. Fechassem seus olhos, porque nós vamos orar.